Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje, 31 de maio, o último dia do mês, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Denúncia. Hacker brasileiro foragido atacava empresas com ransomware. Hack a TAP pode ter vazado dados do presidente de Portugal. E Polícia Federal faz operação contra fraudes bancárias com apoio da Febraban. E eu começo com essa notícia divulgada no portal Tecmundo. Denúncia: hacker brasileiro foragido atacava empresas com ransomware. A N-Cyber, Núcleo Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos, expediu mandado de prisão no último mês para um operador de ransomware brasileiro que está foragido. O suposto cybercriminoso Matheus Martins Marques, de acordo com as autoridades, utilizava o Lockbit para sequestrar digitalmente arquivos em ataques nacionais e internacionais. Braço do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o N-Cyber acusa Marques de ser um dos operadores que infectou, por exemplo, o banco BRB, Banco de Brasília. O Tecmundo trouxe essa exclusiva do ataque no dia 6 de outubro de 2022, após uma fonte chamada CryDat afirmar que havia invadido o banco e que estaria pedindo cerca de 50 bitcoins para não vazarem o que foi acessado ao público. Segundo a denúncia feita em abril pelo N-Cyber, um dos acusados foi preso em janeiro deste ano no âmbito da Operação Black Hat. A prisão ocorreu no estado de São Paulo. Na operação foram encontradas provas da participação de um segundo criminoso. Segundo fontes anônimas consultadas pelo Tecmundo, Matheus Martins Marques estaria foragido desde então na cidade de Santos, litoral de São Paulo. Além disso, que o suposto cybercriminoso é funcionário remoto da empresa norte-americana Barisdev. A denúncia realizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios explica o que foi descoberto após a investigação sobre o incidente cibernético no banco BRB. Entre os dias 17 de setembro de 2022 e 13 de outubro de 2022, os denunciados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços, invadiram por diversas vezes dispositivo informático de uso alheio conectado à rede de computadores pertencente ao Banco de Brasília, BRB, com o fim de obter dados e informações sem autorização expressa ou tácita do usuário e de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. A denúncia também explica que, após a invasão, os denunciados implementaram um script malicioso que possibilitou a exfiltração de dados sigilosos dos clientes, resultando na obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas e informações sigilosas. A brecha foi identificada durante a exploração de uma vulnerabilidade do ambiente VDI, utilizado pela instituição bancária BRB, identificada como VMware Workspace ONE. Conforme apurado, os denunciados, após acessar o ambiente do VDI do Banco de Brasília, coletaram aproximadamente 210 credenciais login e senha de funcionários do BRB que usavam tal plataforma para realizar seus serviços diários e, de posse de tais credenciais, iniciaram a segunda fase do ataque cibernético voltada para o acesso direto aos dados do Banco de Brasília e a instalação do malware conhecido como ransomware, explica o N-Cyber. Nada obstante, o acesso definitivo às contas de serviço dos funcionários do BRB na plataforma VDI dependia das credenciais obtidas dos funcionários por meio da exploração da CVE 2022-22954, também do cadastro, junto às contas de serviço a serem invadidas de uma linha telefônica destinada ao recebimento de um token de acesso, a fim de atender à exigência de duplo fator de autenticação. A partir do recebimento do token de acesso enviado via mensagem de SMS para a nova linha telefônica cadastrada pelos acusados, qualquer uma das 210 contas de serviço utilizadas pelos funcionários do BRB no ambiente VDI poderia ser acessada/invadida. Com essas informações em mãos e o cruzamento de números telefônicos e contas em redes sociais, a investigação chegou aos nomes de Fábio Antônio Castro Sani e Matheus Martins Marques. As autoridades afirmam que Fábio Sani foi o responsável pela parte técnica ligada à invasão, enquanto Matheus Marques coordenou a extorsão, além de possuir o arquivo executável do ransomware Lockbit. O N-Cyber e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Entre as denúncias realizadas, esperam que os acusados respondam à reparação de danos ao banco BRB e reparação de danos morais coletivos no valor de R$ 500 mil. O Banco de Brasília não efetuou qualquer tipo de pagamento, focando seus esforços na higienização de seus ativos computacionais e se preparando para uma eventual divulgação de dados acessados, nota a denúncia. Foragido desde então, o suposto cybercriminoso teve seu mandado expedido com a seguinte declaração: nessa linha, entendo que a decretação da prisão preventiva é a única medida cautelar cabível para resguardar a ordem pública, porquanto as demais providências menos gravosas são insuficientes para assegurar a eficácia do processo penal. Qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código do Processo Penal, espeça-se mandado de prisão. Bom, eu não vou entrar muito nesse âmbito aqui no que diz respeito à pessoa, às provas ou ainda a questões ligadas ao julgamento. Perceba alguns pontos que são comuns a muitos incidentes. Primeiro, a presença de vulnerabilidades que poderiam já ter sido corrigidas. Essa é uma das vulnerabilidades que tem correção já há bastante tempo. Obviamente que eu não fiz uma pesquisa aqui para saber se no momento em que o ataque aconteceu já havia uma correção. Muito provavelmente sim. Independente disso, um segundo ponto chama muita atenção. É sabido, pelo menos há um consenso dentro do universo de segurança, que segundo fator de autenticação é um meio mais seguro quando a gente combina diferentes elementos para garantir a autenticação de um determinado usuário. Isso é mais seguro do que simplesmente a utilização de usuário e senha. Ponto. Mas também há um consenso de que a utilização de SMS para duplo fator de autenticação não é um método mais seguro. Infelizmente, o golpe de SIM swap ele é muito simples de ser implementado. E muitos criminosos, quando focam em determinados alvos, conseguem facilmente fazer isso junto às operadoras. Então, o grande ponto aqui, pessoal, ou os dois grandes pontos dessa matéria, deveria focar nas estratégias de proteção. Primeira delas, correção das vulnerabilidades, ou um processo ágil de correção das vulnerabilidades. Segundo, utilização de múltiplo fator de autenticação, principalmente para sistemas publicados na internet, quando possível, utilizando aplicativos e não SMS. Poderiam ainda utilizar outros mecanismos? Poderiam, mas o SMS, sabidamente, não é seguro. E na segunda matéria de hoje, publicado no portal CISO Advisor, HackATAP pode ter vazado dados do presidente de Portugal. O cyberataque à companhia aérea TAP pode ter roubado dados pessoais do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, além dos deputados, membros do governo e forças de segurança e militares. Ele e mais cerca de 1,5 milhão de pessoas estão entre os clientes da companhia aérea estatal TAP, cujos dados foram roubados, como foi confirmado pela empresa no último dia 26. A TAP, principal companhia aérea portuguesa, havia declarado no dia anterior que os hackers haviam roubado alguns dados pessoais de seus clientes e os publicado na Dark Web, embora a empresa tenha dito que todos os detalhes de pagamento dos clientes pareciam seguros. Em uma carta endereçada aos clientes, a TAP afirma que o cyberataque, ocorrido em abril, roubou de seus servidores dados pessoais de usuários da companhia aérea, como nomes, nacionalidades, endereços de e-mail e residencial, números de telefone, entre outras informações. A divulgação dos dados pessoais através de fontes abertas pode aumentar o risco da sua utilização ilícita, nomeadamente visando a obtenção de outros dados que possam comprometer os sistemas digitais em tentativas fraudulentas como o phishing, diz a TAP na carta. No entanto, a empresa afirma que não há sinais de que quaisquer dados de pagamentos tenham sido recuperados dos sistemas da TAP. A companhia aérea afirmou ainda ter tomado medidas de contenção imediata para manter os seus sistemas a funcionar e proteger outros dados. Ela não divulgou, no entanto, o número de clientes afetados.
Os cerca de 1,5 bilhão de clientes afetados é uma estimativa da imprensa portuguesa. A TAP instou os clientes a terem cuidado com contatos não solicitados que pedem informações pessoais, alertando-os para não clicarem em links e anexos de e-mails suspeitos. Ela também recomendou a mudança de senhas para outras mais fortes e disse que se absteria de contatos individuais com clientes sobre o assunto para evitar confusão. A CEO da TAP, Christine Ohrmeyers-Widener, disse a repórteres da imprensa portuguesa que a companhia aérea leva muito a sério os dados dos clientes e disse que o incidente foi perturbador. De tudo. Esse é um ponto. Bom, tem dois pontos aqui que eu gostaria de frisar, mas ambos estão relacionados ao mesmo aspecto de segurança, que é a confidencialidade. Obviamente que no ataque cibernético que resulta no vazamento de dados, o aspecto de confidencialidade ele foi atingido. Óbvio. O ponto é quais dados e qual o nível de sensibilidade, de sigilo que eles deveriam ter. Como se trata aqui de dados, pelo menos parte deles, pessoais, cobertos pela GDPR, obviamente, isso deve resultar em algum tipo de sanção. Mas precisaremos aguardar o julgamento, precisaremos aguardar a análise. Se hoje a TAP não confirma a quantidade de dados vazados, durante o processo de investigação da GDPR, isso terá de ser clarificado sem sombra de dúvidas. Provavelmente, essa base que foi vazada na Dark Web será utilizada como uma base ou uma parte, né, de provas, né, para tentar chegar a esse número. O que preocupa é que nós sabemos que muitas companhias acabam guardando dados de pagamento. Se vocês pegarem, não vou generalizar, não são todas as companhias aéreas que fazem isso, não são todas as redes hoteleiras, não são todas as empresas que trabalham com aluguel de carro, etc., que fazem isso, mas muitas fazem. Por quê? Porque utilizam como mecanismo para facilitar a vida do usuário e fazer com que eles possam efetuar pagamentos, renovações de uma maneira mais simples. Só que esses dados são extremamente sensíveis e devem ser protegidos. A matéria não deixa claro se houve ou não vazamento, mas se a companhia diz que não há indícios, provavelmente, ou muito provavelmente, ela armazena esse tipo de dados, o que por si só já é um risco. O grande problema aqui para todo e qualquer usuário, e aí eu estendo de repente, porque não sabemos a abrangência disso, para algumas pessoas que talvez tenham utilizado os serviços da TAP. Agora, de posse desses dados, os criminosos têm uma série de informações que podem ser utilizados para ataque a partir de engenharia social. É muito importante que todas as pessoas estejam preparadas e, obviamente, desconfiem, né, de mensagens não solicitadas, de contextos muito apelativos, convite para decisões emergenciais a partir de e-mail, mensagem ou até mesmo uma ligação telefônica, visto que boa parte desses dados foram vazados. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência e possam, obviamente, manter a calma, manter a tranquilidade para discernir aquilo que é verdadeiro daquilo que pode ser falso. Na dúvida, é importante buscar os canais oficiais da companhia para clarificar, seja ela a empresa que for, no caso a TAP ou qualquer outra, né? Os dados podem ser utilizados para qualquer fim, lembre-se disso. É importante buscar os canais oficiais para tirar quaisquer dúvidas que porventura tenha. E na última matéria de hoje, também divulgado no portal CISO Advisor, Polícia Federal faz operação contra fraudes bancárias com apoio da FEBRABAN. A Polícia Federal deflagrou no dia 30 a Operação Não Seja um Laranja 2, com o apoio da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, e seus bancos filiados, para desarticular esquemas criminosos voltados à prática de fraudes em contas eletrônicas mantidas em diversas instituições bancárias do país. A operação contou ainda com o apoio da Interpol,
por meio do Centro de Crimes Financeiros e Anticorrupção. Policiais federais e civis cumprem 51 mandados de busca e apreensão em 17 estados e no Distrito Federal, no contexto de investigações de pessoas que cederam contas pessoais para receber recursos oriundos de golpes e fraudes contra clientes bancários. A operação faz parte do projeto Tentáculos, que tem como um dos principais pilares um acordo de cooperação técnica entre a Polícia Federal e a FEBRABAN, vigente desde outubro de 2017, que se consolidou como referência interna e internacional de cooperação pública-privada no combate a fraudes bancárias eletrônicas. Nos últimos anos, a Polícia Federal detectou um aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos, para os quais emprestam suas contas bancárias mediante pagamento. Esse lucro fácil, com a cessão das contas para receber transações fraudulentas, possibilita a ocorrência de fraudes bancárias eletrônicas que vitimam inúmeros cidadãos. Tais pessoas são conhecidas popularmente como laranjas. A Polícia Federal alerta que emprestar contas bancárias para receber créditos fraudulentos é crime, além de provocar um dano considerável aos cidadãos, quer pelo potencial ofensivo deste tipo de conduta delitiva, que tem sido um dos principais vetores de financiamento de organizações criminosas, como também pelos prejuízos financeiros a milhares de brasileiros. As penas podem chegar a 8 anos de prisão, mais multas e ainda serem agravadas se os crimes forem praticados com o uso de servidor mantido fora do Brasil ou ainda se a vítima for uma pessoa idosa ou vulnerável. A operação é de caráter nacional e visa coibir esse tipo de criminalidade, a exemplo da ação realizada em agosto de 2022, que teve 43 mandados de busca executados em 13 estados e no Distrito Federal. Essa é uma excelente notícia, uma notícia para fecharmos aqui o quadro. Primeiro, a questão da cooperação. Ela é muito importante, né, porque não só ajuda a investigar as fraudes que têm acontecido, como gera conhecimento maior, maturidade para muitas empresas, muitos bancos, né, que são filiados aí à FEBRABAN. Então é algo extremamente significativo e positivo. Um outro ponto é que a gente precisa trabalhar urgentemente questões ligadas à conscientização. Pessoas buscam ainda, infelizmente, lucro fácil, maneira fácil de obter dinheiro, emprestando suas contas, sendo laranja de criminosos, ajudando a lavar dinheiro. Isso é muito preocupante. Então, façamos a nossa parte, independente do ramo de atuação que você tenha, em conversar com familiares, com amigos, sobre esse tipo de prática, mostrar que isso é um crime, mostrar os riscos, para que todo mundo, conhecendo, tome melhores decisões. E não venham amanhã depois, infelizmente, a serem coniventes com criminosos e talvez, né, serem pegos em alguma dessas investigações muito bem realizadas pela Polícia Federal. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.